Aonde vai o dinheiro da reserva de emergência? Essa é uma das perguntas mais importantes para a saúde financeira de qualquer pessoa. Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos colocar lado a lado os três principais concorrentes para descobrir qual deles é o mais seguro, o mais fácil de acessar e, claro, qual rende mais no final das contas. Mas antes de qualquer coisa, vamos a uma reflexão rápida. Pensa só, se um imprevisto batesse na porta agora mesmo, hoje, haveria tranquilidade financeira para lidar com a situação? É exatamente essa pergunta que uma reserva de emergência bem feita busca responder. Para a gente responder a nossa questão principal, o caminho vai ser bem claro. Primeiro, vamos entender o conceito. Depois, como calcular o valor ideal e os critérios para escolher o melhor lugar. Em seguida, a gente analisa cada uma das opções e, por fim, a hora da verdade. Os números de uma simulação real. E ainda tem uma dica bônus no final, hein? Ok, vamos começar do começo, pelo básico. O que é exatamente essa tal de rede de segurança e por que todo especialista fala que ela é um pilar obrigatório nas finanças pessoais? Pensa assim, é aquele dinheiro que permite dormir em paz. O objetivo dele não é comprar um carro ou planejar uma viagem, de jeito nenhum. A função dele é cobrir os custos de imprevistos realmente sérios sem precisar fazer dívidas ou, pior, vender outros investimentos no momento ruim. É literalmente um colchão de liquidez para as tempestades da vida. Certo, o conceito está claro. Mas e o tamanho ideal dessa reserva? Quanto dinheiro precisa ter? Bom, o valor não é o mesmo para todo mundo, ele é pessoal. O cálculo depende muito da estabilidade da fonte de renda de cada um. A lógica aqui é bem simples. Quanto maior a instabilidade, maior precisa ser a proteção. Um servidor público, por exemplo, com instabilidade no emprego, pode se sentir seguro com algo em torno de 3 meses da sua renda. Já um profissional CLT, que enfrenta um risco maior de demissão, o padrão recomendado é 6 meses. Agora, para empreendedores ou autônomos que têm rendimentos bem mais voláteis, uma reserva de 12 meses não é exagero nenhum, é prudência. Agora que a gente já sabe o quanto, precisamos definir o onde. E para escolher o investimento certo, tem uma regra fundamental do jogo financeiro que precisa ser entendida. É o chamado triângulo impossível dos investimentos. Esse triângulo basicamente nos diz que é quase impossível ter o máximo das três coisas ao mesmo tempo: segurança, liquidez e rentabilidade. E quando o assunto é reserva de emergência, o foco é absoluto, não tem discussão. Precisamos de segurança máxima para o dinheiro não correr risco e liquidez máxima para ter acesso a ele na hora. E isso significa, por definição, que a gente abre mão de buscar a maior rentabilidade do mercado. É uma escolha consciente. Com as prioridades bem definidas, segurança e liquidez em primeiro lugar, vamos apresentar os três principais produtos do mercado que se encaixam nesse perfil. O primeiro competidor e talvez o mais conhecido é o Tesouro Selic. De forma bem simples, ao investir nele, está se emprestando dinheiro para o governo federal. E isso por si só já o torna um investimento mais seguro do país. Bom, em termos de segurança, não tem para ninguém. O Tesouro Selic é imbatível, afinal o devedor é o próprio governo. A liquidez também é boa, viu? O resgate cai no mesmo dia se for solicitado até 1 da tarde. O ponto de atenção, no entanto, é crucial. Se uma emergência acontece numa sexta-noite, o dinheiro só vai chegar na segunda-feira. É um fim de semana inteiro de espera. A segunda opção da nossa disputa são os famosos CDBs de liquidez diária. Na prática, é como se fosse um empréstimo, só que dessa vez para um banco. Aqui o grande trunfo é a liquidez. Muitos bancos oferecem acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a qualquer hora, em qualquer dia. A segurança é alta, claro, desde que se escolha um banco sólido, transparente, de preferência um que seja listado na bolsa. E embora a garantia não seja do governo, para aquela emergência de sábado à noite, essa acessibilidade total é imbatível. E o nosso terceiro e último competidor é o fundo DI com taxa de administração zero. É uma porta de entrada bem popular, oferecida por muitas corretoras por aí. A segurança aqui também é altíssima, porque o dinheiro do fundo é investido, em grande parte, nos mesmos títulos públicos do Tesouro Selic. A liquidez também é boa, com resgate no mesmo dia útil. O problema, e esse detalhe é fundamental, está na tributação. Esses fundos têm um vilão silencioso chamado come-cotas. É uma antecipação semestral do imposto de renda, que aos pouquinhos vai corroendo a rentabilidade ao longo do tempo. E agora, o momento da verdade. Segurança e liquidez são bem parecidas entre eles, mas qual de fato coloca mais dinheiro no bolso, já descontando todos os custos e impostos? Vamos para uma simulação para ver isso na prática. Para deixar a comparação bem concreta, vamos usar como base um investimento de R$ 60 mil.
Esse valor poderia ser, por exemplo, a reserva de 6 meses de alguém que tem uma renda de R$ 10.000 por mês. Se a gente olhasse só a rentabilidade bruta, o Tesouro Selic, que rende um pouquinho acima do CDI, pareceria o campeão. Só que é preciso olhar os detalhes, as letras miúdas, porque existem taxas e estruturas de impostos que viram o jogo completamente. E aqui está o resultado líquido, que é o que realmente importa. O fundo DI fica em último, com 7,17%, justamente penalizado pelo Come Cotas. O Tesouro Selic, que parecia o vencedor, perde um pouco do rendimento por causa da taxa de custódia de 0,2% e fica com 7,30%. E o grande campeão, por uma margem pequena mais importante, é o CDB, que paga 100% do CDI, aquela taxa de juros que os bancos usam entre si, entregando um retorno líquido de 7,35%. Este gráfico deixa o resultado final bem claro, não deixa dúvida. O CDB leva melhor na rentabilidade líquida, seguido de pertinho pelo Tesouro Selic. Já o fundo DI, apesar de ser muito usado pelas corretoras para atrair clientes, acaba sendo a opção menos interessante do ponto de vista do rendimento para o investidor. Bom, com o vencedor definido, a nossa análise poderia terminar por aqui. Mas tem um ponto final, uma reflexão bônus que muita gente esquece e que é fundamental para uma proteção realmente completa. A questão é a seguinte: construir a reserva é um processo longo, não acontece do dia para a noite. Fazendo a conta, para juntar o equivalente a 6 meses de renda, poupando 10% dela todo mês, são necessários 60 meses. Isso mesmo, 5 anos. E durante todo esse tempo, existe um período de grande vulnerabilidade. Exatamente aqui que entra o seguro de vida. E atenção, não como um substituto, mas como um complemento. Enquanto a reserva de emergência está sendo construída para lidar com problemas menores, um bom seguro protege contra as catástrofes, como uma doença grave ou uma invalidez que poderiam acabar com a reserva incompleta e muito mais. E assim, a gente termina com uma pergunta final para reflexão. A reserva de emergência protege contra os percalços do caminho? Sem dúvida. Mas a verdadeira tranquilidade financeira exige uma proteção completa. A questão não é só se a reserva existe, mas se toda a rede de segurança está realmente pronta para aguentar tanto os pequenos solavancos quanto os grandes choques da vida.